Ei pessoal, tudo bem? Esse é o primeiro vídeo que eu tô fazendo, nunca fiz um vídeo assim na vida pra botar na internet, esse é o primeiro. Meu objetivo com esse vídeo é abençoar as mulheres que estão passando pela situação que eu passei no pós-parto. Para fazer esse vídeo, eu me inspirei na Patrícia Junqueira, né? Porque na época que eu tava com a pré-eclâmpsia pós-parto, eu não tinha nem coragem de procurar nada na internet sobre o assunto, porque tudo me dava muito medo, tudo me causava muita angústia, então eu não tinha nem coragem de ver muita coisa, mas assim, nos momentos que eu tinha alguma coragem de pesquisar sobre o assunto, de querer saber mais sobre o problema, eu encontrei o vídeo dela. E o vídeo dela me deu muita força, sabe? Ela contar a história dela, tudo que ela passou. Me deu uma esperança, né? Que o que eu precisava naquele momento era disso. Esperança de que aquilo ia passar, de que eu não era a única no mundo a passar por esse problema. Que outras pessoas também passaram, apesar de ser uma condição rara. Outras mulheres também passaram, né? Não sou a única no mundo. Isso aquietou meu coração, isso me deu força, me deu esperança. Então, meu objetivo é fazer também um vídeo para dar esperança a outras que estejam passando por isso. Bom, eu tenho 29 anos, tenho uma filha mais velha, Anabela, que agora tá com 2 anos e 7 meses. O parto da Anabela, que é minha primeira filha, foi excelente, foi cesariana, agendada, por falta de recurso de ter parto normal, porque embora eu desejasse parto normal, mas hoje em dia é muito difícil você conseguir um parto normal. Eu não tinha dinheiro para bancar um parto normal, então, e também não tinha coragem de tentar um parto normal pela emergência, sem um médico, sem saber como é que isso ia ser. Então eu preferi mesmo a cesariana junto com meu marido. Oramos, pedimos sinais de Deus e Deus confirmou que naquele momento o ideal seria a cesariana. Já na minha segunda filha, a Cecília, que agora tá indo para 4 meses, o parto dela, eu queria muito um parto normal. Eu engravidei da Cecília quando a Anabela tinha 1 ano e 4 meses. Então, 1 ano e 4 meses do parto anterior, eu engravidei e vi que com esse tempo eu já poderia ter um parto normal. E então eu lutei muito para isso. Estudei, me preparei, mudei minha alimentação, fiz exercício, caminhada, comi tâmara, tudo que, que se pode fazer para ter um parto normal eu fiz. Nós nos dedicamos muito. Toda a minha família se dedicou para me ajudar nesse objetivo. Mas, da mesma forma, o parto normal continuava sendo caro. Então a gente resolveu, como a gente não tinha dinheiro para bancar o parto normal, né? Não tinha pelo menos aí 10 mil reais para bancar. Então a gente optou por fazer no hospital público. A gente se mudou aqui pro Rio, né? Antes a gente vivia em Brasília, e aí a gente se mudou aqui pro Rio. E aqui no Rio a gente ficou sabendo que tinha a maternidade Maria Amélia, que faz parto humanizado, né? Eu não ia para o hospital público para ter de qualquer forma, num local que eu não me sentisse segura, não era isso, porque eu queria parto normal a todo custo, não era isso. Eu tinha plano nessa época, e então eu que só teria nessa maternidade, na Maria Amélia, porque fazia o parto humanizado, né, da forma que eu gostaria. Eu sabia que lá eu seria respeitada.
E aí a gente contratou uma doula, a Érica Agnelli, foi maravilhosa. Contratamos uma doula para nos acompanhar e no dia das contrações nós fomos para o hospital. Eu cheguei lá com 3 centímetros de dilatação, não era o suficiente para internar. Porém, eu estava com 41 semanas. Então, por esse motivo, eles me internaram. Porque 41 semanas, pelo protocolo deles, já era internação. E aí, eu passei a primeira noite lá. Cheguei lá, acho que eram mais 11 da manhã, de repente, meio-dia. E com 3 centímetros de dilatação, fiquei lá, dormi lá. No dia seguinte de manhã, fui ser avaliada de novo. Eu tava com 5, eu acho, de dilatação. E aí eu pedi pra ir pra sala de parto, porque eu achava que a coisa ia engrenar, né? Já tava com 5. E aí me levaram, passei o dia todo na sala de parto. Chuveiro, bola, massagem, outros equipamentos lá que eu não sei o nome, né? Aquelas cadeiras. Nada. Nada. Eu cheguei a 6,5 de dilatação, 6,5 para 7 de dilatação. E aí às 9 e pouca da noite, depois de eu estourar a bolsa, depois de ocitocina, depois de tudo, a gente viu que não estava evoluindo, que a gente não ia conseguir o parto normal que a gente queria. E aí, juntamente, né, com a equipe médica de lá, conversamos e tomamos a decisão de fazer a cesariana às 9 e pouca da noite. E aí eles permitiram que a Érica, minha doula, pudesse me acompanhar. Foi tudo maravilhoso. O tratamento, foi tudo perfeito. Eu indico muito se alguém tiver pensando em ir para a maternidade Maria Amélia, foi excelente, não tenho do que reclamar. A Érica também, se alguém quiser contratar a minha doula Érica Agnelli, também indico muito. Aí o parto foi tudo ok, minha recuperação foi perfeita, tivemos alta. Em uma das medições da minha pressão, antes de eu ter alta, a médica perguntou assim, ela mediu no braço direito. Aí ela perguntou assim, ela tá uma médica cubana. Ela perguntou se sua pressão é um pouquinho mais alta, que acho que deu 13 por 8. Aí eu falei, não. Aí ela foi, deixa eu ver aqui no outro. Aí mediu nesse, e eu não lembro, eu era aquela pessoa assim totalmente leiga nesse assunto de pressão arterial. Não sabia nada sobre isso. Até ter esse problema e aprender as coisas, né? E eu não lembro o que ela falou, mas ela falou, não, deu normal, tá mais baixa nesse. E aí eu fui liberada, tive alta. A gente tem que voltar, né? Em 5 dias que o bebê nasceu, a gente volta no hospital ou no posto para fazer aquela avaliação, primeira avaliação depois do nascimento, fazer o teste do pezinho. Nesse dia que eu fui fazer o teste do pezinho, essa primeira consulta mamãe e bebê, a enfermeira mediu minha pressão no posto de saúde. O detalhe importante é que a gente estava pensando em cancelar o plano, né? A gente pensou assim, o plano tá tão caro, se a gente precisar de uma consulta, a gente paga particular. A gente quase não usa o plano mesmo, a gente teve ela no público e a gente tá pagando o plano à toa. Então, lá no hospital mesmo, depois do que ela nasceu, no dia seguinte, a gente ligou pro plano e cancelou o plano. Aí, fomos para essa consulta mamãe e bebê, né, com 5 dias depois, no posto de saúde, e a enfermeira feriu minha pressão e tava 14 por 9. E aí, ela falou, sua pressão tá um pouquinho mais alta que o normal, a gente precisa ficar de olho. Aí eu falei assim, poxa, nunca tive problema de pressão, nunca na vida. E aquilo me deixou nervosa. Fiquei nervosa, fui pra casa passando mal, achando que tinham esquecido alguma coisa dentro de mim. Por isso que eu tava com pressão alta e só pensando besteira. Aí ela pediu pra acompanhar, eu peguei o aparelho de pressão emprestado com a minha vizinha Célia, querida. E
pressão só dando cada vez mais alta, porque eu tava muito nervosa. E aí a gente voltou pro posto. E eu com cesariana, eu moro no 3º andar, não tem elevador, e eu receosa de descer e subir escada. Eu com a minha filha mais velha aqui em casa, e mais o bebê, naquela adaptação. Então tudo me deixava muito nervosa, né? Porque eu não podia fazer as coisas que eu tava operada, não era aquilo que eu queria. Minha filha mais velha, precisando de atenção, ela tava doente. Quando eu fui pro hospital pra ganhar neném, ela ficou com a minha mãe. E ela pegou um resfriado, então ela tava mal, precisando de cuidado e eu não tendo como cuidar. E aí eu vi que eu também tava precisando de cuidado e virou tudo uma bagunça. Então tava ficando cada vez mais nervosa. Voltamos no posto. A médica conversou comigo, a enfermeira conversou comigo, chamaram outro médico para conversar comigo. Ficou todo mundo ali naquela sala, todo mundo, quase todos os médicos do posto foram ali pra sala conversar comigo, porque eu tava nervosa, por isso que minha pressão tava daquela forma, que eu tinha que me acalmar. E eu falei, tá bom. Então é coisa da minha cabeça, né? É coisa da sua cabeça. Então vai pra casa. Fui pra casa. Me deram um remédio pra eu ficar tomando de 12 em 12 horas, pra controlar a pressão. Eu fiquei tomando esse remédio. Não acontecia nada, a pressão não abaixava. Nessa altura, minha pressão tinha estagnado em 16/10 e não abaixava de jeito nenhum. Não havia remédio, não havia nada que fizesse ela abaixar. Nem eu calma, eu podia estar dormindo, tranquila e calma, sonhando se aferisse a pressão, ia estar 16/10. E aí, nisso, passou sexta, sábado, domingo, segunda, eu com a pressão 16/10, estagnada nisso. E variando entre momentos de calma e de aflição, pânico total, pela situação que eu estava passando. Tendo que lidar com tudo dentro de casa acontecendo. Então, segunda-feira, a gente resolveu voltar lá no posto, explicar toda a situação. E no posto, aferiram minha pressão, tava 15/10 lá no posto. Aí me deram remédio na veia, um remédio diurético para fazer xixi, a pressão continua a mesma coisa. Enfim, nem sei mais o que fizeram. Eu sei que teve uma enfermeira lá que aferiu a minha pressão, falou que tava 14/9. Aí eu fiquei feliz da vida, eu falei, poxa, até que enfim alguma coisa fez efeito, eu fiquei radiante. Eu falei, deixa eu ver. E ela não queria me mostrar, o aparelho era digital. Ela não queria me mostrar de jeito nenhum. Aí eu estranhei aquilo, fiquei insistindo. Ela tava mentindo, mentiu pra mim a pressão. Minha pressão tava quase 17. E ela tava mentindo pra mim porque ela achou que isso ia me tranquilizar e a partir daí a pressão ia cair. Ela achava que realmente era nervoso. Isso foi uma coisa horrível que aconteceu. Eu fiquei arrasada. Depois que ela finalmente me mostrou quanto realmente estava minha pressão. Aí eu fiquei pior ainda, né? Enfim, eu voltei pra casa. A médica disse que minha pressão estava baixando, me liberou. Essa parte foi muito ruim, do atendimento que eu tive no posto. Até então estava sendo excelente, né? Mas a partir desse momento foi muito ruim. E aí me mandaram pra casa. Eu sabia que aquilo não estava normal, que aquilo não era certo. Embora todo mundo falasse que era que era nervosismo meu, eu sabia que eu não estava nervosa desse tanto para fazer isso com a minha pressão. E aí à noite eu resolvi voltar pra maternidade. Peguei minha filha neném, né, recém-nascida. Arrumei minha bolsa, minha mala de novo. Eu e meu marido arrumamos as malas como se a gente fosse internar novamente, né, igual a gente fez pro parto. A gente
foi se internar novamente. Fomos para a maternidade prontos para isso. Chegou lá, realmente, precisei ficar internada. Fizeram todos os exames em mim e viram que eu tava com a pré-eclâmpsia. Deu positivo para pré-eclâmpsia mesmo. E a partir desse momento fizeram todos os procedimentos corretos. Eu fui novamente muito bem atendida lá na maternidade Maria Amélia. Eu internei com a minha bebê e o meu marido. Eu nem sabia na época que isso era possível, porque eu fiquei sabendo que era possível uma reinternação junto com o bebê, assim, assim que ela nasceu, assim que a Cecília nasceu. A gente fica numa enfermaria e aí tinha uma moça que era reinternação, porque ela teve mastite e ela tava lá, com a bebê dela e o marido. E ela falava que era reinternação, aí eu nem sabia que isso existia. E aí, por conta de ter tido contato com esse caso no meu parto, eu pensei na possibilidade de voltar lá, graças a Deus. E aí eu voltei lá. Outras pessoas também reforçaram esse meu desejo. A Andresa, minha amiga, e minha sogra. Algumas pessoas reforçaram esse meu desejo, né? De que eu estava no caminho certo, que eu tinha que voltar mesmo pra lá. E aí, todos os procedimentos foram excelentes comigo lá. Tive um tratamento maravilhoso. A pressão controlou com as coisas que eles fizeram. Tive que ficar como é que se fala? Sulfatando, né? Eles colocam um sulfato. Você fica ali 24 horas com aquela medicação. É super forte. A medicação, eu comecei a ter... Eu não tinha sintoma nenhum, tá? Quando eu fui pro hospital, quando eu tava esse tempo todo de pressão alta, não tinha tonteira, não tinha nada. Não tinha dor de cabeça, sintoma nenhum de pressão alta. E aí, com essa medicação, eu comecei a ficar com a visão turva, comecei a ficar com dor de cabeça. Eles até reduziram pela metade a medicação, porque tava muito forte. Tava sendo ruim pra mim. E aí, você tem que ficar numa sonda com essa medicação, com uma sonda pra fazer xixi, né? Porque você não pode ficar levantando pra ir no banheiro. Enfim, foi bem chato, bem ruim essa parte. Foram dias extremamente sofridos, porque graças a Deus eu tava com a minha neném do lado, mas saber que minha mais velha tava em casa, sem saber o que tava acontecendo. Nem eu sabia o que tava acontecendo comigo, né? Com o meu corpo, por que aquilo tava acontecendo. Nunca tinha ouvido falar em pré-eclâmpsia pós-parto. Nunca tinha ouvido falar nisso. Eu acho que poucas pessoas já ouviram falar nisso. E foram dias, assim, extremamente aflitos. Era muita aflição, uma vontade que aquilo passasse logo. Eu lembro que eu me sentia bem quando eu podia ficar com meu marido. Deitava do lado dele. É uma enfermaria, né? Não era um quarto particular. Era uma enfermaria, mas eu deitava na cama dele, né? Naquele, tipo uma poltroninha que tem pro acompanhante, né? Ele não podia deitar na minha cama. Eu ia para a cama dele e a gente ficava ali, ele ficava me acalmando, porque meu coração ficava o tempo todo acelerado. Eu queria me acalmar, ainda achava que o problema era da minha cabeça. Foi tanto tempo as pessoas falando que o problema era da minha cabeça, que eu que estava nervosa, que eu acreditei nisso. E foi muito difícil eu conseguir entender que não era eu que estava fazendo aquilo comigo, não era culpada daquilo que estava acontecendo comigo, que era uma coisa no meu organismo. Porque pensar que eram as minhas emoções que estavam fazendo aquilo comigo me fez ter medo de viver, ter medo de me emocionar, ter medo de
de qualquer coisa. Porque, poxa, se eu ficar um pouquinho nervosa, minha pressão vai lá nas alturas, como é que eu vou viver? Né? Não posso viver assim. Eu vou morrer. Era o que eu pensava. Aí foi o momento mais difícil, foi esse período, né? E a coisa mais difícil foi me libertar desse medo de viver, de me emocionar, de passar pelos momentos da vida que você vai sentir feliz, vai sentir triste, vai se emocionar, vai rir e tudo mexe com a pressão. Até então era o que eu pensava. Se eu tô assim por causa da minha pressão, não posso mais rir, não posso chorar, eu não sei como é que eu vou viver. Isso me gerou um pânico muito grande. Eu não sabia como me portar, não sabia o que fazer. Tiveram vários momentos que eu entreguei, eu orava muito em todo esse tempo. Deus falava comigo através de versículos. Até no aplicativo da Bíblia que eu tenho no meu celular, chegava versículos que era justamente o que eu precisava ouvir naquele momento, sabe? Era perfeito. Deus foi misericordioso comigo em todo o tempo. Deus não me desamparou em nenhum momento. E teve um momento que eu falei assim, Senhor, eu não aguento mais isso, né? Enquanto a pressão não abaixava, eu fiquei 4 dias internada. Nesses 4 dias, a pressão ficava alterando, totalmente descontrolada. Então, teve um momento que eu pensava, tinha momentos que eu pensava que ia ficar boa, que aquilo ia estabilizar, e aí na próxima medição de pressão, tava alta de novo. E aí vinha aquele desânimo, vinha aquele pânico, vinha aquela sensação de que, poxa, essa vai ser a última medição, na próxima eu já vou ter morrido. Toda vez que alguém fazia alguma coisa, ou quando eu comia, eu pensava, essa pode ser minha última refeição. Esse é um pensamento comum de quem tá passando por uma situação dessa. Depois que eu fiquei sabendo. Mas era muito sofrimento. E aí eu fiz uma oração. Eu falei, Senhor, ou estabiliza logo essa pressão, ou se for pra eu morrer, me leva de vez. Porque não tô mais aguentando esse sofrimento. E aí, a partir dessa oração, a pressão nunca mais deu alta. Ela baixou mesmo. E Deus me deu a resposta que eu precisava. Ele, você não vai morrer, a pressão tá controlada. E aí quando a pressão controlou, eles me deram alta do hospital. Tive que continuar tomando o remédio. Eu tomava o remédio que eles me deram, era nifedipina, de 25 miligramas. E no hospital eu tomava de 6 em 6 horas. Fui liberada para casa, já me mandaram tomar de 8 em 8. E para eu continuar fazendo acompanhamento no posto, aferindo a pressão todos os dias e indo no posto para fazer o desmame que eles chamam do remédio, para ir largando o remédio, né? E aí no posto a médica que tinha me mandado para casa, que tinha me dado um atendimento ruim, infelizmente eu tinha que continuar acompanhando com ela, porque eu não tinha mais o meu plano. Então eu voltei lá e aí ela me disse que era para eu aferir toda vez que eu fosse tomar o remédio, eu aferi. Se eu começasse a dar baixa sempre, né, nas aferições, muito baixa, que era para eu pular, né, o remédio. E assim eu fiz. Tomei de 8 em 8, depois de um tempo, acho que de umas 3 semanas, mudei para de 12 em 12. Depois também de um bom tempo, mudei para 1 ao dia. E depois que de uma semana tomando 1 ao dia, eu parei. Com 2 meses e meio foi que eu parei de tomar o remédio completamente. Já tô há 1 mês sem remédio, graças a Deus. E minha pressão nunca mais deu alterada. Sempre
baixinho como era antes. Então, assim, eu quero agradecer a Deus, né, que me proporcionou todo esse momento. Foi de crescimento, né? Foi de muito sofrimento, mas trouxe muito crescimento. Não foi em vão. Eu cresci muito como pessoa, eu agora tenho uma outra visão da vida. Depois de tudo isso, amadureci muito. Aprendi a dar valor a algumas coisas que eu não dava, algumas pessoas. Me aproximou mais ainda do meu marido, fortaleceu o nosso relacionamento. Foram dias difíceis que nós passamos ali. E me impulsionou a fazer esse vídeo para ajudar outras pessoas que estão passando por essa situação. Para dizer que vai passar. Era um medo enorme que eu tinha disso não passar, de ficar tomando remédio para sempre, de que eu ia ficar com uma doença terrível, de que eu ia ficar com uma pressão louca a vida inteira, de que eu ia ter que ficar escrava do remédio, uma pessoa que nunca teve problema de pressão. E eu tinha muito medo disso, de não passar, mas passou. Então, se você tá passando por isso, vai passar também. Não se preocupa. Eu sei que é impossível a gente não pensar isso, mas vai passar. Você vai ficar boa, assim como eu fiquei, assim como a Patrícia ficou, assim como muitas mulheres que não fazem vídeo na internet, que não falam nada, mas ficam com problema de pressão. Ficam boas. Faz o seu tratamento direitinho, espera no Senhor e confia. Vai dar certo, você vai ficar boa logo logo. Pra honra e glória do Senhor Jesus. Tá bom? Esse vídeo não foi pra colocar medo em ninguém. Pelo contrário, pra colocar esperança de que a gente passe pelos momentos difíceis. A gente sofre, a gente luta, mas a gente aprende, a gente supera e a gente tem vitória, tá bom? Então, para acalmar o coração aí de quem estiver passando por qualquer problema nesse sentido, que o pós-parto é um momento muito difícil, muito delicado, que a gente fica com os hormônios à flor da pele, né? A gente fica muito sensível, tudo abala muito, mexe muito com a gente vira um mar de medo, né? A gente tem aparecem tantos medos, tantas inseguranças. Então, é um momento difícil para se passar por um problema desse tamanho. Mas passa, isso que importa. Deus tá com a gente, tá bom? E se precisar falar comigo, vou deixar o meu contato. Assim como eu procurei a Patrícia, procurei ela no Facebook e me abençoou muito conversar com ela. Foi muito bom, né? Virou uma amiga querida. Então, se você quiser conversar comigo, precisar, tô aí, tá bom? Um grande beijo, Deus abençoe. Espero ter colaborado com você. Quero agradecer também a todo mundo que cuidou da minha filha enquanto eu estava no hospital. Minha mãe, minha sogra, minha cunhada. Agradecer ao meu marido que esteve ao meu lado, lutando comigo o tempo todo. As pessoas que oraram por mim, né? Minha mãe falou que tinha gente até em Portugal, amigos dela orando por mim, não sei quem são, mas queria agradecer, né? Pedir que Deus abençoe a todos, tá bom? Um grande beijo. Agradecer minha doula, agradecer aos médicos que me atenderam, que nunca vão ver esse vídeo, mas eu tenho um coração muito grato a eles, as enfermeiras, a Andresa, que também esteve pertinho de mim, me ajudando nesse período. E é isso. Beijo, fiquem com Deus.